comparando livros clássicos com os mais vendidos hoje. Se você entrar em qualquer livraria, São Paulo, Nova York, Lisboa, você vai encontrar uma mesa cheia de títulos que prometem transformação instantânea. Mude a vida em 7 passos, descubra o segredo da produtividade, torne-se influente em 30 dias, aprenda a vencer o medo, com técnicas infalíveis. São livros de autoajuda, eles vendem como banana. No Brasil, basta olhar a lista dos mais vendidos. Os campeões do momento são Café com Deus Pai, Hábitos Atômicos, As 48 Leis do Poder, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Mais Esperto que o Diabo, Princípios Milenares e O Homem Mais Rico da Babilônia. E olha, essa lista não é exceção. Ano após ano são sempre as variações da mesma fórmula. Se você observar bem, você vai perceber que quase todos giram em torno de 3 temáticas, que são hábitos e produtividade, influência e poder, e riqueza e espiritualidade leve. Eles alimentam ou se alimentam da ansiedade moderna de encontrar atalhos para viver melhor. Mas aqui começa uma provocação. Será que essas obras realmente trazem algo novo? Ou estamos diante de versões diluídas de ideias já exploradas com mais rigor, profundidade e beleza por autores clássicos, filósofos, teólogos, pensadores espirituais? Eu defendo essa segunda hipótese, tudo já foi dito antes. E é por isso que eu tô aqui hoje. Vamos avançar comigo? Fica aí até o final para você descobrir quem já havia dito o que esses livros estão dizendo hoje. É preciso ser honesto. Esses livros de autoajuda cumprem uma função. Eles falam uma linguagem simples, acessível, direta, não pedem que o leitor se aprofunde em conceitos complexos de filosofia, de teologia, não exigem disciplina acadêmica, são de fácil digestão e por isso mesmo eles servem de porta de entrada para muita gente. Hábitos Atômicos, por exemplo, ensina que pequenas mudanças no cotidiano podem gerar resultados extraordinários ao longo do tempo. Quem poderia discordar disso? Afinal, a mensagem é válida. O livro As 48 Leis do Poder, ele mostra como os jogos de influência e manipulação estão presentes no nosso ambiente humano. E isso também não tem como negar. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele reforça a importância de ouvir, elogiar, de valorizar o outro, que são verdades evidentes. O problema não é que essas ideias sejam falsas, é que elas são superficiais. Se você, enquanto leitor, está buscando isso, então tudo bem. Só que você não pode sair de uma leitura dessa pensando que foi profundo, que viu algo novo. Um clássico como Ética Nicômaco, de Aristóteles, não só reconhece que os hábitos moldam a vida, ele mostra que os hábitos são o caminho da virtude, como eles se relacionam com o telos, ou seja, com o fim último, com a meta da vida boa. Para Aristóteles, toda realidade tem um telos, isto é, uma finalidade última que orienta o seu movimento. Na prática, Aristóteles está dizendo que você faz o que você faz por uma meta, por um propósito, por um telos. E a partir disso, desenvolve seu pensamento de uma forma genial ao tempo que correlacionamos os conceitos que Aristóteles aponta, aplicando tudo em nossa vida. E isso é infinitamente mais significativo e explica a nossa natureza humana, haja vista que nossa existência não é uma planilha de produtividade. Nós temos uma causa primeira e um fim último. E o movimento entre o nosso começo e o nosso fim, dentro do nosso tempo, precisa ser vivido com mais responsabilidade e com um olhar para a eternidade. Ser apenas produtivo, como um fim último, é muito pouco para nossas potências humanas. A autoajuda promete atalhos, é como se dissesse que não se preocupe de pensar muito, eu já pensei por você, toma aí essa fórmula, é só aplicar. Mas como você sabe, pensar é grátis e na hora de escolher um bom livro, pensar bem é indispensável. Afinal, você não tem todo o tempo do mundo para ler tudo que está disponível e precisa ter rigor na hora da escolha. Quando você lê Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, tem a impressão de que descobriu um segredo guardado a 7 chaves. Basta não cair nas armadilhas do medo, da preguiça e você vai triunfar. Só que Santo Agostinho, no século IV, já havia escrito A Cidade de Deus e ele lá mostra que o verdadeiro combate não é contra caricaturas do mal, mas contra a desordem interior que nos afasta do amor verdadeiro. Ele não reduz o problema à mentalidade positiva. Ele fala da luta entre 2 amores, o amor de si até o desprezo de Deus e o amor de Deus até o desprezo de si. Isso é mais exigente, mas também mais transformador. Em outras palavras, o primeiro amor cria uma cidade marcada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela busca do poder, e o segundo amor cria uma cidade marcada pela humildade, pelo serviço e pela busca da verdade em Deus. Essa luta acontece dentro de cada um de nós. Todos os dias escolhemos, vamos viver para nós mesmos ou vamos viver para Deus, que é o bem máximo e a verdade absoluta. A diferença fundamental é que os clássicos não se limitam a técnicas. Eles nos confrontam com uma pergunta que a autoajuda evita, que é a pergunta para quê? Para que vamos ser mais ricos?
mais produtivos, mais inteligentes. Você pode acordar cedo, pode seguir uma rotina perfeita, pode economizar, pode investir, pode influenciar pessoas e ser o mais eficiente da sua empresa. Mas para quê? Se o objetivo final é apenas mais dinheiro, mais influência, mais status, a vida permanece vazia. O que Sertir Langes diz no livro A Vida Intelectual nos ensina que disciplina, método, rotina só tem sentido se forem ordenados em busca da verdade e ao serviço do bem. Jules Payot, no livro A Educação da Vontade, não fala apenas de treinar hábitos. Ele insiste que a vontade precisa ser educada para resistir ao tédio, ao cansaço e às tentações de abandono. É um livro que exige e que não adula ninguém. E por isso, transforma mais do que qualquer manual de produtividade com gráficos coloridos. A tese aqui é simples e também eu entendo que é provocadora. Todos esses livros de autoajuda que hoje dominam as listas de mais vendidos já foram escritos, em essência, há séculos. E não apenas escritos, mas explorados com mais rigor, com mais densidade e mais horizonte. Todos os livros de autoajuda são notas de rodapé dos grandes autores que você e eu deveríamos conhecer melhor. Você quer aprender sobre hábitos? Leia A Educação da Vontade e a Ética Nicômaco. Você quer aprender sobre liderança? Leia A Regra de São Bento e os Evangelhos. Você quer aprender sobre amizade e influência? Leia Aristóteles e Santo Agostinho. Você quer aprender sobre o sentido da vida? Leia o livro Confissões. Os clássicos são mais exigentes, eu sei, mas justamente por isso eles elevam o nosso intelecto. Se você tiver coragem, continue por aqui, porque juntos nós vamos percorrer um caminho de aprendizagem. Eu vou pegar cada um desses livros populares, começando pelos mais vendidos do Brasil, e vou mostrar qual é o clássico que já tratava do mesmo tema há muito tempo. Mas não para desprezar quem lê autoajuda, apenas para convidar a que você dê um passo além. Porque ler autoajuda pode ser como beber água com açúcar, dá uma energia rápida, mas não nutre de verdade. Os clássicos, ao contrário, são como um banquete. É um alimento sólido, que exige mastigação, cautela, mas serve para a vida inteira, nutre a vida inteira. No final das contas, o que está em jogo não é apenas mudar de hábitos ou influenciar pessoas. É a pergunta fundamental. Que vida vale a pena ser vivida? Entre aspas aí, né? Essa pergunta, os mais vendidos de hoje, eles não conseguem responder. Mas os clássicos enfrentam de frente essa questão. O esforço é caro, mas o preço do esforço é exatamente o que nos liberta da superficialidade. Café com Deus Pai, por exemplo, que é o campeão de vendas no Brasil, tem uma fórmula simples. Um devocional curto, com frases de efeito, acompanhadas de passagens bíblicas e pequenas reflexões para começar o dia. Ele promete ser a companhia rápida na rotina, um gole de espiritualidade no café da manhã. Esse formato tem um ponto forte, claro, é uma acessibilidade. Muita gente não tem disciplina para leituras longas, para leituras mais densas. Uma mensagem curta pode ser uma fagulha que desperta a fé ou a esperança em alguém. É fácil de consumir, cabe em qualquer intervalo e conversa bem com a pressa da vida moderna. Mas é aí que surge a limitação. Quando a fé vira um post-it de motivação diária, perde-se a profundidade transformadora da tradição cristã. O risco é transformar Deus em um personal training espiritual, que só dá pequenas doses de ânimo para que o leitor siga correndo no mesmo ritmo de sempre, e ainda sem confrontar com a necessidade de conversão. Comparemos com os clássicos, A Imitação de Cristo, escrito no século XV, que não é uma coleção de frases agradáveis, mas um chamado à transformação radical. A renúncia de si, a humildade diante de Cristo sofredor, a disciplina espiritual. Já Confissões de Santo Agostinho, no século IV, é uma oração de 400 páginas em que ele revisita cada aspecto de sua vida e reconhece seus pecados, encontra a graça de Deus. Essas obras, longe de mensagens rápidas, são verdadeiros mergulhos dolorosos e fecundos. A riqueza desses clássicos está em mostrar que a espiritualidade não é apenas um consolo, mas um confronto. Eles pedem disciplina, silêncio, arrependimento, oração constante. Exige que o leitor mude, não apenas que se sinta melhor. Um devocional curto pode animar o dia, mas se você deseja uma fé que sustenta a vida inteira, vá além do gole rápido. Leia A Imitação de Cristo e Confissões de Santo Agostinho. Nesses livros, a fé não é café açucarado, mas sim um pão sólido que nutre. Já Hábitos Atômicos, de James Clear, ele conquistou milhões de leitores. Sua tese é direta, diz que pequenas mudanças consistentes, chamadas de hábitos atômicos, geram transformações enormes no longo prazo. Ele organiza seu método em 4 leis da mudança de comportamento. Tornar o hábito óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Além disso, oferece dicas práticas para mudar o ambiente e assim reforçar o comportamento.
O ponto forte e evidente é a prática. Clear não se perde em tópicos abstratos. Forte para alguns, né? Ele mostra como colocar o celular de fora do quarto ajuda a dormir melhor, como preparar as roupas de treino na noite anterior aumenta a chance de exercitar-se, como os sistemas são mais importantes que metas. Esse pragmatismo atrai porque parece aplicável imediatamente. Só que a limitação, no entanto, é que o livro trata o ser humano como um conjunto de engrenagens comportamentais. A ênfase está nos ajustes ambientais, nos truques psicológicos, mas não em finalidades éticas. Hábitos são reduzidos a ferramentas de performance. Não é um caminho para a virtude. Agora, olhe para Jules Payot na Educação da Vontade, publicado em 1894. Payot não fala de hacks, mas em esforço contínuo para domar a atenção e disciplinar o desejo. A vontade, para ele, precisa ser educada como um músculo fortalecido na resiliência ao tédio e ao imediatismo. Sertilanges, no livro Educação da Vontade, também trata da disciplina, falando sobre horários fixos, silêncio, seleção rigorosa de leituras, não como um truque de produtividade, mas como um caminho para a verdade e para o bem. A riqueza dos clássicos está no telos, que é o objetivo final de tudo. Não basta mudar de hábitos, é preciso perguntar para quê. Tornar-se mais produtivo, para trabalhar mais horas, pode ser apenas uma forma sofisticada de servidão. Habituar-se ao bem, à virtude, ao amor de Deus, isso é muito mais profundo do que melhorar estatísticas pessoais. O trabalho não deveria ser um fim em si. Santifica-se no trabalho, santifica o trabalho e santifica os outros no trabalho, já dizia São José Maria Escrivá. Hábitos atômicos pode ensinar você a arrumar a cama todos os dias. A educação da vontade ensina você a arrumar a vida inteira em direção ao que realmente importa. As 48 Leis do Poder. Poucos livros são tão comentados quanto esse aí, de Robert Greene. Ele promete revelar a mecânica do poder humano em qualquer esfera, política, empresarial, pessoal. Com exemplos históricos, o autor descreve regras como faça os outros virem até você, ou então destrua seu inimigo completamente. É um manual cru de manipulação. Eu tô errado? O ponto forte é que ele não mascara esse jogo social. Ele reconhece que ambientes humanos estão cheios de disputas de influência. A leitura pode abrir os olhos de quem ingenuamente acredita que todos agem por boa vontade. Mas a limitação é grave. Ao apresentar a manipulação como sabedoria inevitável, Greene transforma cinismo em virtude. Ele ensina estratégias de sobrevivência sem oferecer um critério moral. O resultado é um leitor mais esperto, mas não necessariamente mais humano. Aristóteles, no livro A Política, já analisava as formas de governo, as relações de poder, a busca pelo bem comum. Maquiavel, no livro O Príncipe, expõe com realismo o poder sem enfeites. Mas há ainda outro caminho. A Regra de São Bento, escrito no século VI, é um manual de liderança comunitária em que o poder se exerce pelo serviço, pela humildade, pela escuta. Mostra que o poder pode ser ordenado ao cuidado, não apenas à dominação. A riqueza desses clássicos está em oferecer tanto o realismo, como tem lá no livro O Príncipe, quanto o horizonte ético. Eles não escondem a luta pelo poder, mas lembram que a verdadeira liderança não é manipular, e sim ordenar a comunidade para o bem, além de servir. As 48 Leis do Poder ensina como vencer em arenas de vaidade. Aristóteles, Maquiavel, São Bento mostram que poder sem ética é vazio e que liderança verdadeira nasce quando servimos mais. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Publicado em 1936, esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, segue sendo um dos livros mais vendidos no mundo. Dale Carnegie apresenta técnicas de relacionamentos como sorrir, ouvir melhor, elogiar, evitar discussões, mostrar interesse genuíno. É um manual de simpatia para conquistar aliados. O ponto forte é a utilidade imediata. Muita gente precisa aprender o básico da convivência, como, por exemplo, não interromper, valorizar o outro, ser agradável. Carnegie oferece ferramentas práticas que realmente funcionam em interações sociais e profissionais. A limitação é a superficialidade relacional. Carnegie trata vínculos humanos como instrumentos para obter uma cooperação e o sucesso. A amizade vira técnica de networking. O risco é reduzir o outro a um meio e não a um fim. Aristóteles, em Ética a Nicômaco, já havia escrito séculos antes sobre a amizade como elemento essencial da vida boa. Ele distingue a amizade de utilidade, baseada no interesse, a amizade de prazer, baseada no gosto comum, e a amizade de virtude, baseada no reconhecimento do bem no outro. Essa última amizade baseada em reconhecer o bem no outro, diz Aristóteles, é rara e exige tempo, confiança e caráter. Em sua retórica, ele também analisa a persuasão, mas sempre em diálogo com a verdade. A riqueza dos clássicos é que eles não ensinam apenas a ser agradável, eles mostram que a amizade verdadeira é o caminho de virtude. A persuasão não deve ser usada para manipular, mas para conduzir ao bem. Carnegie pode ajudar você
a parecer mais simpático, mas Aristóteles pode ensinar você a ser amigo de verdade. Mais esperto que o diabo, de Napoleão Hill. Ele escreveu esse livro em 1938, mas a obra só foi publicada décadas depois. A estrutura é provocativa, é um diálogo fictício entre o autor e o diabo, no qual esse revela suas estratégias para dominar os homens por meio do medo, da preguiça e da distração. O livro conquistou leitores porque parece descortinar um segredo espiritual escondido. O ponto forte é a linguagem acessível e instigante. Ao dramatizar o mal como uma voz concreta, o autor torna os dilemas da vida mais visíveis. Procrastinação, falta de disciplina, conformismo. O leitor acaba se identificando, sente que descobriu as artimanhas do inimigo e sai motivado a resistir. A limitação é que a obra reduz o drama espiritual a um jogo psicológico. O Diabo, de Napoleão Hill, fala como um coach invertido, enumerando técnicas de sabotagem que o leitor deve aprender a driblar. Não há transcendência, não há graça de Deus, não há salvação. Apenas autogestão motivacional disfarçada de combate espiritual. Agora, comparemos com os clássicos. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, não fantasia o bate-papo com o demônio. Ele mostra, com rigor, que a história humana é palco de uma luta muito mais radical. A batalha entre dois amores. O amor de si até o desprezo de Deus e o amor a Deus até o desprezo de si. Esse é o verdadeiro conflito. Thomas Kemp, no livro A Imitação de Cristo, reforça: o mal não é apenas algo a ser driblado, mas deveria ser um impulso à conversão profunda pela humildade, pelo arrependimento, pelo seguimento do Cristo crucificado. A riqueza desses clássicos é que não transformam o diabo em caricatura, mas lembram que o combate espiritual é contínuo e exige mais do que disciplina individual. Exige graça que vem de Deus para nós, fé, vida sacramental. Napoleão Hill apresenta um diabo palestrante. Agostinho e Kemp apresentam a realidade do mal e o caminho da graça. Se você quer vencer, não basta disciplina, é preciso conversão. Quanto a Princípios Milenares de Tiago Brunet, ele reúne princípios milenares, frases de sabedoria, conselhos práticos para uma vida cotidiana. O livro se vende como uma revelação de verdades antigas aplicadas de uma forma simples para a prosperidade, equilíbrio emocional e para os relacionamentos. O ponto forte é a popularização da sabedoria em linguagem direta. Muitas pessoas não tiveram acesso à filosofia, à teologia, mas encontram em Tiago Brunet um convite inicial para pensar com base em princípios. Há valor pedagógico em traduzir verdades antigas para a linguagem moderna, mas a limitação é inevitável. A tradução vira diluição. Princípios milenares se tornam slogans motivacionais sem rigor filosófico, sem contexto histórico e sem exigência prática. O leitor sai com umas frases bonitas. Agora vamos olhar para os clássicos. Os verdadeiros princípios milenares estão em textos como Meditações, de Marco Aurélio. O imperador escreve a si mesmo, lembrando que a morte, o sofrimento e a glória são passageiros. Meditações, de Marco Aurélio, é um diário íntimo de ensinamentos como a vida é breve e incerta, que a morte pode chegar a qualquer instante e, por isso, cada ação deve ser feita com retidão e presença. Ele ensina que não controlamos os fatos externos, mas apenas nossas atitudes diante deles e que a serenidade nasce quando aceitamos o que não depende de nós e cultivamos a virtude no que depende. Insiste que a raiva, o orgulho e a busca por aplausos são ilusões que corroem a alma e que a verdadeira grandeza é viver segundo a razão, em harmonia com a natureza e em serviço aos outros. E conclui, em várias passagens, que a vida não vem do acúmulo de bens ou poder, mas da integridade de caráter e da capacidade de permanecer firme no bem, mesmo em meio às contradições da vida. Impactante, né? Ler Brunet pode dar ânimo por uma semana, ler Marco Aurélio pode mudar sua visão de mundo para sempre. Se é sabedoria milenar que você está buscando, então vai direto na fonte. Agora, O Homem Mais Rico da Babilônia, publicado em 1926. Esse livro continua a ser uma das obras financeiras mais populares do mundo, escrito em parábolas ambientadas na antiga Babilônia. O livro transmite conselhos simples, como guardar 10% do que ganha, evitar dívidas, investir com prudência, multiplicar os recursos. O ponto forte é a clareza didática. O autor transformou noções básicas de finanças pessoais em histórias acessíveis. É fácil de entender, de memorizar, de aplicar. Para quem nunca teve educação financeira, pode ser um despertar bem importante. Mas a limitação é justamente essa simplicidade. O livro reduz a prudência financeira às regras de bolso, sem tocar na questão mais profunda. Qual é o sentido de acumular dinheiro? Para que você quer acumular? Qual é a finalidade do trabalho?
Sem essas perguntas, guardar e investir pode se tornar apenas outra forma de idolatria. Comparemos com os clássicos. O livro de Provérbios na Bíblia já ensinava, agora entre aspas, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Ali não se trata apenas de acumular, mas de viver com prudência diante de Deus. Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, fala da prudência prática, administrar recursos, desejos e decisões de modo ordenado ao bem da vida inteira. É um horizonte muito mais amplo do que enriquecer. A riqueza desses clássicos está em colocar o dinheiro em seu lugar, um meio, não um fim. Eles ensinam que riqueza sem virtude é ruína e que prudência vale mais do que ouro acumulado. Cleson ensina a guardar moedas, Provérbios e Aristóteles ensinam a guardar a alma. Agora sobre o livro O Milagre da Manhã. Nesse livro, Hal Herold, ele vendeu milhões de cópias prometendo uma fórmula simples: acordar cedo, dedicar a primeira hora do dia a 6 práticas: silêncio, afirmações, visualizações, exercícios, leitura, escrita. É isso aí que eu lembro. A tese é que esse ritual matinal transforma a vida. O ponto forte é a praticidade. Muitos leitores nunca haviam pensado em ritualizar a manhã e encontram no livro uma metodologia para começar bem o dia de um modo mais consciente. Para iniciantes, na busca da disciplina, pode ser útil. A limitação é que a proposta se reduz a uma rotina mecânica. O risco é que o leitor se torne obsessivo com o método sem nunca se perguntar qual é o fim. Rotina sem finalidade. Agora vejamos os clássicos. Sert Langes, no livro A Vida Intelectual, já havia escrito que quem deseja viver de modo fecundo precisa organizar o tempo. O silêncio, o estudo, a leitura, a oração e o descanso. Só que ele não propunha isso para ter sucesso, mas para buscar a verdade e servir ao bem comum. Já a regra de São Bento também ordena o dia em oração, trabalho e leitura. Não para produtividade, mas para santidade. A riqueza dos clássicos é que disciplina não é um truque de vida, é um caminho de vocação. O que dá sentido à rotina não é a planilha, é o fim a que ela serve. Herold ensina a você a acordar cedo, Sert Langes e São Bento ensinam você a acordar para a vida, a acordar para a verdade. A primeira disciplina transforma o seu relógio, a segunda, a sua vida inteira. Agora, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Publicado em 1989, o livro de Stephen Covey se tornou um dos maiores best-sellers de todos os tempos em negócios e desenvolvimento pessoal. Isso no século XX. A proposta é clara: 7 hábitos que, se praticados, levarão o indivíduo a ser mais produtivo, eficaz e equilibrado. Entre eles, ser mais proativo, começar com um objetivo em mente e priorizar o que é mais importante do dia e buscar sinergia entre as ações. O ponto forte é organizar tudo em princípios práticos. Covey oferece uma metodologia que ajuda gestores, líderes, profissionais a estruturarem a vida com foco, com metas e com disciplina. Ele até vai além dos meros truques e apresenta valores como honestidade, cooperação, o que explica o sucesso duradouro, segundo o livro. Mas a limitação é evidente. Ao falar de princípios universais, Covey os reduz a ferramentas para eficácia e sucesso pessoal ou profissional. O horizonte ético e espiritual é colocado de lado. O que permanece implícito é que a eficácia é sinônimo de boa vida, como se o objetivo final do ser humano fosse a performance. Agora vejamos os clássicos. Jules Payot, em A Educação da Vontade, publicado quase um século antes, já defendia que o verdadeiro progresso nasce da disciplina da atenção, da resistência ao tédio e da força de vontade cultivada diariamente. Aristóteles, em Ética a Nicômaco, vai além. Não se trata de eficácia, mas de excelência moral. Os hábitos moldam o caráter e o caráter ordena a vida, não apenas a produtividade. A riqueza dos clássicos é que não separam método de finalidade. Para Covey, o método é tudo. Para Payot e para Aristóteles, o método só tem valor quando orientado a um bem supremo. Covey ensina a ter eficácia, Payot e Aristóteles ensinam a sermos virtuosos. A eficácia pode encher a agenda, a virtude dá sentido à vida. Tem outro também que vende muito, A Sutil Arte de Ligar o, escrito por Mark Mason, conquistou o mundo com o seu título provocativo. O livro promete libertar o leitor da obsessão com a positividade, ensinando a aceitar limites, fracassos, dores inevitáveis da vida. A ideia central é: escolha bem o que merece sua atenção e não desperdice energia com o que não importa. O ponto forte é essa crítica ao otimismo tóxico. Em um mercado saturado por mensagens como pense positivo e tudo vai dar certo, Mason lembra que o sofrimento é parte da vida e que maturidade vem em saber lidar com os nossos limites. Esse realismo é refrescante para muitos leitores.
leitores. A limitação, no entanto, é a forma superficial com que o tema é tratado. Mason escreve em um tom irreverente, mas não oferece uma filosofia consistente. Mas eu sei que nem era esse o objetivo do livro. O meu convite aqui é você pensar além, então vamos seguir. Penso que o conselho ligue-o corre o risco de virar uma desculpa para um cinismo ou para um descompromisso, em vez de uma maturidade real. Marco Aurélio, em Meditações, já havia ensinado a mesma lição com muito mais densidade. Só devemos nos ocupar com o que depende de nós. Tudo o mais é indiferente. Eu tenho ressalvas quanto a isso, pois acredito que nós podemos ser as pessoas que estimulam a mudança no meio e não simplesmente deixamos as coisas de lado porque não conseguimos fazer nada. Mas de qualquer forma, Marco Aurélio apontava para a formação do caráter, para o fortalecimento da alma e para o ordenamento da vida, sempre apontando para o bem. A riqueza dos clássicos é que eles oferecem um caminho para uma liberdade interior também. Mason provoca você a ligar o Marco Aurélio convida você a cultivar a serenidade e a fortaleza. O primeiro diverte por alguns dias, o segundo nunca mais vai sair da sua cabeça. Agora vamos falar sobre o livro Ikigai, que se popularizou aqui no Ocidente, que é um conceito japonês traduzido como razão de ser ou motivo para levantar-se pela manhã. O livro apresenta entrevistas, exemplos de longevidade em Okinawa e a famosa interseção entre paixão, missão, vocação e profissão. A promessa é encontrar propósito de vida. O ponto forte é que a obra trouxe para milhões de leitores a reflexão sobre sentido. Afinal, muitos nunca haviam parado para pensar em sua razão de existir e Ikigai funciona como um convite inicial. Valoriza o equilíbrio, simplicidade e conexão comunitária. A limitação é que há uma superficialidade conceitual. O termo Ikigai, na tradição japonesa, não era um diagrama colorido de círculos que se cruzam. Era uma noção existencial mais profunda, ligada a valores sociais e espirituais. O livro reduz o conceito a ferramentas de coaching com apelo de autoajuda. Agora vejamos os clássicos. Santo Agostinho, no livro Confissões, inicia dizendo: "Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti." Essa frase resume toda a busca de propósito. Não há verdadeira razão de ser fora do fim último, que é Deus. Aristóteles, em Ética a Nicômaco, fala de telos, que é o fim supremo da vida, que é a eudaimonia, a vida boa, a felicidade máxima, alcançada pela prática da virtude. A riqueza desses clássicos é que eles não se contentam com um diagrama sobre paixão e vocação. Eles perguntam pelo fim último da vida, algo que nenhum manual moderno consegue oferecer. Ikigai pode ajudar você a encontrar prazer no que faz. Agostinho, Aristóteles podem ajudar você a encontrar sentido para sua existência eterna no tempo que aponta para a existência na eternidade. Bora falar agora sobre O Monge e o Executivo, de James Hunter. Ele criou esse fenômeno editorial, O Monge Executivo, é um romance empresarial em que um grupo de líderes aprende, em um mosteiro, os princípios da liderança servidora. O enredo é didático, a verdadeira liderança se baseia no serviço, na empatia e no exemplo. O ponto forte é a apresentação simples e atraente de um princípio real. Líderes que servem tendem a inspirar mais do que aqueles que apenas comandam. O formato de romance ajuda os leitores de negócios a absorver conceitos éticos sem enfrentar tratados. A limitação é que o livro transforma a liderança servidora em técnica de gestão. O leitor pode sair pensando: servir é eficaz para liderar apenas, e não servir é bom por si mesmo. A ética é instrumentalizada em função do sucesso. Os clássicos oferecem um horizonte maior. A regra de São Bento estrutura uma comunidade inteira a partir da humildade e do serviço. Ali, o abade é chamado a ser pai e exemplo, não um chefe autoritário. Os evangelhos são ainda mais radicais. Cristo diz que quem quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos. A riqueza dos clássicos é que a liderança servidora não é uma estratégia, mas uma vocação. Não é um caminho para resultados, mas resposta a um chamado de amor. James Hunter ensina que servir é útil para liderar. São Bento e os evangelhos ensinam que servir é o próprio sentido do liderar. A técnica pode inspirar por um tempo, a vocação transforma para sempre. Em todos os livros de autoajuda, vimos o mesmo movimento, a simplificação de uma verdade que já havia sido dita com mais rigor, com mais densidade e mais horizonte pelos clássicos da filosofia da espiritualidade. Mas é preciso ser justo, mais uma vez, não estou aqui para demonizar a autoajuda. Ela tem seu papel, muitas vezes um livro como Hábitos Atômicos ou Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é a porta de entrada para alguém nesse mundo de reflexão. Inclusive foi para mim, foi um empurrão inicial que despertou o meu interesse por organizar a vida, por cuidar do meu tempo, cultivar a disciplina
e melhorar as relações. É como uma escada rolante, nos leva para alguns degraus acima, rápido, sem exigir muito, mas precisamos nos esforçar para alcançar instâncias mais elevadas. Só é um grande problema se a pessoa decidir morar nessas escadas rolantes e ficar lá por baixo sempre. Ou seja, não buscar compreensões mais profundas sobre o ser humano e o nosso fim último. Quando nos acostumamos a consumir autoajuda como entretenimento motivacional, mas nunca damos o próximo passo em direção à profundidade, isso é bem ruim, pois a leitura se torna um ciclo vicioso. Todo ano, um novo título com a capa brilhante e com a nova promessa, sendo que é a mesma promessa de sempre. Todos os anos, as mesmas informações, levemente diferentes, tudo escondido. O que alimenta ainda mais a nossa ansiedade e nos faz pensar que tudo é fácil, é tudo um fluxograma de ação. A crítica não é que esses livros estejam totalmente errados. Muitos deles dizem coisas verdadeiras, o problema é que dizem como acordar cedo, mas não perguntam para quê. Ensinam a guardar dinheiro, mas não qual é o sentido de acumular. Mostram como conquistar amigos, mas não explicam o que é a amizade verdadeira. E quando a finalidade é omitida, a técnica pode ser usada para qualquer coisa. Você pode se tornar eficaz, produtivo, mas também vazio. Você pode conquistar influência, mas também manipular. Você pode enriquecer, mas também perder a alma. A autoajuda, em sua forma mais vendida, está a serviço da cultura da performance e do consumo. Ela promete que, com pequenas mudanças, você terá mais sucesso, mais controle e mais felicidade. É o fast food da sabedoria. Satisfaz rápido, mas não nutre. Porque os clássicos são a fundação. Os clássicos, ao contrário, são como uma refeição completa. Exige mastigação, exige tempo, mas sustentam. Quando Aristóteles fala de hábitos em Ética Nicômaco, ele não pensa em produtividade, mas em virtude. Quando Santo Agostinho fala de coração inquieto em Confissões, ele não oferece técnicas de relaxamento, mas aponta para Deus como fim último. Quando Sertilanges escreve A Vida Intelectual, ele não propõe rotinas para ganhar dinheiro, mas para buscar a verdade e servir ao bem. Quando Jules Payot escreve o livro A Educação da Vontade, não ensina hacks psicológicos, mas um cultivo da fortaleza moral contra o tédio e contra a dispersão. Um caminho difícil, mas fecundo. Viver apenas da autoajuda é como decorar a fachada de uma casa sem construir alicerces. Pode impressionar de longe, mas desmorona ao primeiro vento. E o vento virá. Doença, crise, perdas, morte. Nenhum manual dos que eu citei aqui resiste a isso tudo. Os clássicos, ao contrário, preparam você para o que é inevitável. Santo Agostinho diz que o coração só repousa em Deus. Kempis ensina a imitar Cristo na humildade e no sofrimento. Aristóteles mostra que a excelência nasce do hábito ordenado ao bem. São Bento ensina a liderar com serviço. Essas são lições que sustentam a vida toda e nunca desaba. Por isso, a autoajuda pode ser útil como um começo, mas não como um fim. O leitor maduro precisa avançar. Não basta repetir slogans de motivação. Mergulhe em textos que exigem você a pensar, a refletir e até questionar a si mesmo, em prol de uma verdade absoluta e do bem que existem. É aqui que entra o nome do canal. Pensar é grátis. Pensar não custa nada, nenhum dinheiro, mas custa esforço. Custa disciplina, leitura lenta, desconforto. É mais fácil consumir frases prontas do que mastigar capítulo a capítulo de Aristóteles. É mais confortável ouvir um devocional de 2, 3 minutos do que enfrentar as lágrimas de Santo Agostinho no livro Confissões. Mas é nesse esforço que entra a maturidade. No começo do vídeo eu perguntei, será que esses livros de autoajuda trazem algo realmente novo? A resposta agora é clara. Não trazem nada novo. Eles repetem o que já foi dito, só que de modo mais comercial, mais palatável. Isso não significa que devam ser desprezados, mas que precisam ser vistos pelo que são, uma porta de entrada. Quem deseja construir uma vida sólida não pode parar no raso. Precisa mergulhar nos clássicos e beber direto da fonte. Se você leu ou pretende ler qualquer um dos livros que eu mencionei aqui, não se culpe, eu já li quase todos, eles podem ter valor como um começo, mas não pare neles. Use-os como degrau para subir ao local mais elevado. Vá às fontes, leia Aristóteles, Agostinho, Sertilanges, Payot, porque no fim das contas, os clássicos oferecem sabedoria e transformação duradoura. Então, se esse vídeo provocou algo em você, faça um movimento mais importante. Pense, leia mais do que está na moda. Pergunte-se não apenas como viver melhor, mas para que viver melhor. É essa a pergunta que define tudo. Mostre aí a sua existência aqui no canal, curta, comente, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e veja a lista dos clássicos que eu deixei tudo organizado aí no primeiro comentário fixado ou na área de descrição. Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço
e a gente se encontra nos próximos.